Tenho depressão e transtorno de ansiedade generalizado. Faço tratamento sempre com psiquiatra e psicólogo, quando a medicação não está dando conta. Sinto muitos sintomas desagradáveis. Tenho 60 anos e me recordo desses sintomas desde a infância e adolescência, mas nunca tratado, pois nem se falava destas doenças. Só comecei a tratar com 23 anos de idade. Todos da minha família se tratam. Meu pai, minha mãe, já falecidos faz 30 anos, também eram depressivos. Meu pai se tornou alcoólatra, com certeza já por essa doença. Por algumas vezes tentei tirar a medicação e sempre passo mal. Sou espírita, amo essa doutrina consoladora. Procuro todos os dias aprender mais e praticar. Sou tão feliz e agradecida por ter acesso a esse conteúdo que, para mim, é mais importante que tudo. Gostaria que o Jorge me explicasse se essa patologia em mim e em minha família é expiação. O que será que fiz ou fizemos em vidas passadas? Muito obrigada e que Deus abençoe vocês que trabalham para o Espiritismo. Chegue a todo o planeta Terra. Vamos lá. Hoje, as pesquisas da psiquiatria, elas indicam que existe uma predisposição genética para fenômenos de depressão. O que significa predisposição genética? Que se percebeu que existe um certo grau de proximidade das pessoas com aqueles que são seus parentes em termos de depressão. Então, pais depressivos, eles têm uma tendência maior a terem filhos depressivos. Mas é importante observar que isso é uma tendência, não é uma genética quadrada do tipo, se minha mãe era depressiva, então eu com certeza serei. Não. Existe uma propensão para que isso aconteça. E o que determina essa propensão acontecer ou não? O espírito. Eu posso ter uma herança genética com uma determinada tendência, mas esse gene não se manifestar em mim. Então, não é porque seu pai ou sua mãe, ou seu pai e sua mãe, que é o caso, eram depressivos, que a família herdou de maneira rasa e simples a depressão. Ela predispõe, mas o espírito filho, o filho que está renascendo, ele precisa ter razões para que esse mal se manifeste nele. Não é porque os pais eram que ele obrigatoriamente será. E aí você comenta que você tem 2 transtornos. Um transtorno de ansiedade generalizada, que é de uma família de transtornos, e um segundo transtorno, que é transtorno de humor, que é o transtorno da depressão. Um é transtorno de ansiedade, o outro é transtorno de humor. Os 2 são muito frequentes hoje, muito frequentes. São, na verdade, os 2 maiores elementos hoje dentro do tratamento nos consultórios é ansiedade e depressão. E aí, você pergunta se isso é por um processo expiatório. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é se você não tem um episódio desta existência que justificou que isso tenha acontecido. Porque, às vezes, a gente fica olhando muito para o passado, querendo encontrar a razão das nossas dificuldades, dos nossos transtornos, e isso, na verdade, está na atual existência. Às vezes, a gente vem de uma família de muitos irmãos, os pais deram pouca atenção, a gente se criou no bolo do meio dos outros, sofre da síndrome do filho do meio, que não teve nem atenção de ser o caçula, nem atenção de ser o mais velho, foi criado no meio dos outros, nunca teve uma roupa própria, né? A roupa foi passando de filho para filho até chegar em você. A mãe acaba, pela sua depressão, tendo dificuldade de conseguir dar o afeto devido, se soma a um pai alcoólatra que você tem razão, o processo do transtorno, que é um outro tipo de transtorno, transtorno por substância química, que é de uma outra família de transtornos de neuroses,
ele é motivado exatamente por isso. A depressão empurra as pessoas para o vício. E aqui eu queria até aproveitar para fazer uma observação, fazer um parênteses na resposta. Quando a gente tem uma filha que é depressiva, a gente tem uma paciência com ela, leva no médico e tal. A gente tem um filho que é depressivo e o filho depressivo vai para a droga, porque ele não sabe lidar com a depressão, ele procura uma droga. A menina está tomando com um psiquiatra uma droga lícita e está sob controle a depressão dela. O menino foi para a droga ilícita e totalmente sem controle. Mas os dois são depressivos, só que um fez uma opção e outro fez outra. E você tem uma paciência enorme com a sua filha e não tem com o menino. Você é um safado, quando na verdade ele é um doente, ele é um depressivo desesperado que procurou nas drogas uma compensação para a dor que ele nem sabia expressar. Então, o seu pai, de repente, correu para o álcool em função de uma depressão que ele já possuía. Muito bem. Então, você hoje vive essa circunstância. Você já está medicada, você já está sendo acompanhada por um psiquiatra. Isso é o que se poderia tentar. Já está na doutrina espírita, outro remédio excelente para o seu reequilíbrio. E aí, o que eu recomendaria a você é fazer uma análise para verificar se a causa da depressão não está no presente, no desamor, no abandono, no aparente abandono de seus pais, na sensação de solidão, que você traz desde a infância, como você bem representa. Então, de repente, o terapeuta pode ajudar você a descobrir se o problema não está no presente e tratar essa ferida que está aberta para que você melhore nesta existência sem querer debruçar na janela e dizer, está lá no passado, pode estar no presente, mas pode estar no passado. Pode estar no passado também. E independente de estar no passado ou no presente, a gente precisa fazer as pazes com o nosso próprio eu. A gente precisa se pacificar emocionalmente. Porque enquanto eu não conseguir me pacificar, vai ficar muito difícil para mim. E aí tem que descobrir o que é que move o seu processo de ansiedade. Se é culpa, se é medo, se é baixa autoestima. Porque esses elementos eles vão exigir ações diferentes. Se for a culpa, é o auto-perdão. Se for o medo, é você sair do medo com o conhecimento espiritual. Você já está com conhecimento espiritual. Se é um processo de baixa autoestima, a sensação de que ninguém me ama, você precisa realizar trabalhos no bem. Não basta só você ir na casa espírita, tem que fazer um trabalho para você se motivar. Dizer, eu sou capaz, eu posso fazer, eu sou útil. Então, processos de baixa autoestima, trabalho no bem. Se o fenômeno não é processo de baixa autoestima, é insegurança, aí é fé, é oração, é se voltar para isso, o grupo mediúnico para poder se fortalecer nessa relação com o mundo espiritual. Então, depende muito de cada porta que, de certa maneira, oportunizou o surgimento dessa situação. Agora, é muito importante que você perceba que a medicação existe exatamente para que a gente consiga caminhar melhor. Não tenha a pretensão de repente, ficar curada da noite para o dia, porque pode ser pior. Se a pessoa está com a perna quebrada, ela tem que andar de muleta até que solidifique a perna. Pode ser que demore. Então, não crie ansiedade, senão você fica ansiosa para deixar o remédio fora. E aí amplia as crises de ansiedade que você pode ter. Então, é tratar com serenidade assim. Eu vou tratar o máximo que eu puder essa minha ansiedade, fazendo com que eu me perceba quando estou ansiosa e não tentando as soluções imediatas para as coisas. E como último recado para você, não crie expectativas que as pessoas possam entregar para você o que elas não têm condição de entregar. Não espere amor de onde não possa vir. Não espere compreensão de onde você não recebeu. Não sonhe com uma realidade que não existe. Aceite as pessoas do jeito como elas são. Não espere que elas sejam perfeitas para amá-las. Mas viva a sua vida real e absoluta, vida como ela é, sem criar a expectativa de que seus parentes têm que ser perfeitos para que mereçam o seu amor e que a sua vida tem que ser perfeita. Aceite que a vida é imperfeita, ela é assim mesmo. E a gente se constrói e se torna feliz dentro da possibilidade de fazer valer a parte boa que a vida tem, diminuindo a percepção da parte ruim.
que todos nós temos.